Leilin sentiu que ele deduziu corretamente a essência da história. Nos tempos antigos, após a mãe de 10.000 serpentes não ter conseguido dominar o mundo das sombras, ela trouxe seus descendentes com ela e migrou para o mundo do purgatório. Foi provavelmente nessa época que ela se infiltrou no mundo gelado. No entanto, os habitantes do mundo gelado resistiram naturalmente a essa invasão. De acordo com Leilin, o Homem-Escorpião parecia ter recebido uma visão espiritual poderosa. Ser capaz de interferir com a força de uma criatura da Estrela da Manhã através do espírito era o trabalho do gigante feminino ou a vontade do mundo. O resultado foi a morte do gigante feminino, mas com o grande esforço da parte da Montanha do Gelo viver, os planos da mãe de 10.000 cobras para invadir a área foram frustrados. Na grande batalha, a fêmea gigante havia sido morta e uma gota de seu sangue havia caído nas costas do Homem-Escorpião, que o feriu gravemente. Incapaz de evitar a rachadura espacial, ele foi arrastado para dentro. No final, o Homem-Escorpião viajou para a zona do crepúsculo através desse caminho espacial e depois morreu de seus ferimentos. Mesmo assim, ele ainda tinha a força de um mago da Estrela da Manhã e o sangue do gigante feminino, cujo poder era inconcebível. Assim, após a sua morte, toda esta região foi afetada pela radiação do gelo, formando uma topografia e clima semelhante ao do mundo gelado. Os escorpiões de jade gelados evidentemente tinham alguma conexão com o Homem-Escorpião, mas essa conexão havia se degenerado. Sua parte superior humana do corpo havia desaparecido completamente, e não havia outras características obviamente semelhantes. É por causa disso que Jade Scorpions poderia sobreviver. Eles eram na verdade criaturas de outro mundo. Eles só poderiam sobreviver e se reproduzir por causa da radiação do frio extremo aqui. Leilin suspirou e pensou na mãe das 10.000 serpentes. Ele calculou que a mãe de 10.000 cobras deveria ter atacado o mundo gelado depois de migrar do mundo do purgatório, devido ao fato de que este mundo deve ter sido extremamente importante para ela e sua raça. Após o revés ao tentar conquistar o mundo das sombras, ela não teve escolha senão retirar-se e trazer sua corrida para o purgatório mundial. No entanto, o atributo fogo do mundo do purgatório não se adequava muito bem às cobras, que eram mais compatíveis com o elemento sombra. Depois de se reproduzir e começar a se adaptar, sua raça até começou a ter alguns atributos elementares de fogo em seu sangue, mas eles também foram misturados com a vontade caótica do mundo do purgatório em sua linhagem. Esta poderia ser a origem da instabilidade emocional dos bruxos com a linhagem da serpente de Quemoen gigante. Afinal de contas, as cobras geralmente não eram tão instáveis emocionalmente a ponto de perder o controle e a raiva. Com base nas deduções de Leilin, o problema com os antigos Varlocks com linhagens de cobras deveria ter sido uma natureza apática, e eles poderiam até ter precisado hibernar. No entanto, com a vontade caótica adicionada a partir de seu tempo no mundo do purgatório, suas emoções também foram alteradas. A característica original da frieza tornou-se um temperamento ardente. Assim, a mãe de 10.000 cobras atacou o mundo gelado mais uma vez, provavelmente esperando usar a frieza de lá para tratar a questão da instabilidade emocional com sua linhagem. Claro, seu plano falhou no final, mas o mundo gelado também pagou um preço alto. Por essa razão, o respirador Jade Scorpion do mundo gelado foi útil no tratamento da instabilidade emocional que se originou da linhagem sanguínea de Leilin. Suspiro, que relacionamento complicado. Leilin segurou a testa, que estava começando a doer com o quanto ele estava pensando. Embora estas sejam todas menos conjecturas, meus pensamentos devem estar corretos. Não importa, mesmo se eu estiver errado, já que a mãe de 10.000 serpentes, a montanha do gelo viver e o purgatório, o gelo e o mundo das sombras estão longe demais para sequer ter importância. Leilin sorriu ironicamente. Eu só preciso saber de uma coisa, que é como a respiração do Jade Scorpion Imperor pode curar minhas instabilidades emocionais. Isso será o suficiente. Aí lasca. Prepare um plano para extrair o respiradouro de escorpião Jade e desenhe o meu processo de tratamento. Leilin imediatamente ordenou. Missão estabelecendo, começando a análise. Configurando o modelo de dados. Depois de receber o comando, o AI-chip rapidamente começou a operar. Enquanto isso, Leilin, absorto em pensamentos, acariciava seu queixo. Honestamente,
depois de ver Tan na Guerra Antiga, era impossível que ele não se agitasse. Aquela gota de sangue que havia escorrido na parte de trás do Homem-Escorpião despertou o interesse de Leyline, assim como seu desejo de conduzir pesquisas sobre ele. Essa foi uma força que superou em muito a Morningstar Magie, pode até ser igual a um ótimo rank 5 Magus. Poderia até ser de uma linhagem sanguínea que estivesse no nível 6 ou 7, o que até magos antigos teriam achado difícil de alcançar. Se Leyline ganhou, quanto mais forte ele poderia se tornar. Embora Varlocks não pudesse mudar suas linhagens, fazer pesquisas sobre o sangue dessas existências certamente seria inacreditavelmente útil para o futuro dele. Além disso, o Homem-Escorpião tinha a força de um mago da Estrela da Manhã enquanto estava vivo. Não havia necessidade de refinar seu sangue. Era a linhagem sanguínea mais pura possível de uma criatura antiga. A respiração de Leyline tornou-se áspera apenas por desejar que ele pudesse entrar mais profundamente nas cavernas geladas e procurar os restos do Homem-Escorpião. No entanto, ele então sorriu ironicamente. Baseado nas lembranças remanescentes deixadas na linhagem do imperador escocês Ikjad agora, Leyline sabia que a Aliança da Natureza e as outras pequenas guildas controlavam apenas uma pequena área das cavernas geladas. No subterrâneo mais profundo, viviam todos os tipos de criaturas geladas que eram 10 ou até centenas de vezes mais fortes que o Ikjad Escorpião Imperor, que formava seu próprio pequeno mundo gelado. Os restos do Homem-Escorpião estavam provavelmente no nível mais profundo deste mundo gelado. Lá, rank 2 criaturas geladas estaria correndo solta. Não seria surpreendente se as criaturas de nível 3 surgissem lá. Mesmo se Leyline se tornasse um Varlock de nível 3, não tinha certeza se seria capaz de sair sem um arranhão. Ele precisaria pelo menos ter a força de um mago da Estrela da Manhã para invadir completamente este lugar para obter os restos mortais e a linhagem. Força! Tudo se resume à força. Leyline sorriu ironicamente e desistiu de qualquer pensamento de explorar mais. Embora esses fossem ótimos itens, Leyline não arriscaria a vida por eles. Leyline sempre foi muito prudente. Se ele tivesse menos de 70% de confiança, ou se sua vida estivesse em perigo, ele definitivamente escolheria não correr esse risco. Além disso, em uma situação em que as cavernas geladas existiam há tanto tempo e ainda assim ninguém havia percebido suas verdadeiras origens, Leyline não temia que outros magos viessem aqui. Havia também as criaturas geladas lá embaixo, que eram uma ótima linha defensiva. Ele já havia descoberto as coisas. Uma vez que ele tivesse energia suficiente, ele voltaria aqui e obteria os presentes do Eatwood. As coisas precisam ser feitas uma de cada vez. Primeiro, preciso lidar com o problema da minha instabilidade emocional. As pupilas de Leyline voltaram ao seu estado calmo, sua expressão revelando sua racionalidade. Fora das cavernas geladas da Twiligit Zone. Tome nota. A expedição nas cavernas geladas é muito perigosa desta vez. Embora você seja toda a nata da cultura em nossa guilda, desde que você não tenha se tornado um mago oficial, você praticamente não tem como se proteger ali. Tome cuidado para não deixar a visão do líder da equipe, entendeu? Um valente homem de meia-idade vestido de armadura estava pregando para um grupo de acólitos. Ei, Mule! Você está trazendo acólitos lá de novo? A velha madre, que estava guardando a área, cumprimentou-o com um sorriso. Sim. A conferência conjunta está começando em breve. É melhor aumentar a força desses pequenos macacos embaixo de mim. Não pode ser ajudado, mesmo que seja um pouco perigoso. Como é? Houve alguma explosão gelada ou migração de criaturas perigosas dentro das cavernas? Atualmente, não recebi nenhum relatório que mencionasse tal coisa. Além disso, há atualmente um professor famoso da Naturis Alliance lá. Se houver algum problema, você pode pedir ajuda, especialmente porque somos todos aliados. A velha madre riu e depois mencionou Leyline. Professor Leyline que veio da capital do leste? Ouvi dizer que ele é um mestre no topo do ranking 1. Embora Mule tenha dito tudo isso, ele ainda parecia pouco disposto a aceitar isso. Parecia que mesmo se ele realmente conhecesse Leyline, eles não seriam capazes de se dar bem. Afinal de contas, era chocante que um pico de magu estivesse entrado em uma pequena guilda como a Naturis Alliance.
Como muitos outros magos, Mully achava que Selene estava se gabando. Selene é realmente lamentável. Ela anda por aí procurando ajuda sem parar. A aliança da natureza está em muito da posição onerosa. A velha madre suspirou, mas um vislumbre de deleite brilhou em seu coração. Se foi Leylin ou Mully estar no final perdedor lá, ainda seria uma delícia para ver. HMPH. De quem é a culpa que vocês dois estão sempre abrigando mais intenções para com a minha Selene? Madre pensou em seu coração enquanto revelava um sorriso entusiasta. Comparado a quando Leylin havia entrado, ele era muito mais apaixonado ao explicar coisas importantes aos acólitos. Do ponto de vista de um estranho, a velha madre ainda era uma veterana muito respeitável. Asterisco Voxos. Asterisco nesse momento, grandes quantidades de vento frio sopravam da fenda no chão, e os acólitos não podiam deixar de se enrolar em suas roupas. Isso significa que alguém está chegando? Eles estão bem. A velha madre estava desnorteada. O que está acontecendo? Mully correu e perguntou. É Magus Leylin. Ele está fora. Magus Selene já chegou aqui algumas vezes para verificar se ele está fora ainda. Eu preciso informá-la. A velha madre não o levou a sério, mesmo rindo complacentemente depois de ver Mully cerrando os dois punhos. Asterisco Bang. Asterisco uma figura com uma montanha grande e gelada em seu ombro saiu da fenda. Você é Leylin, o novo e famoso professor que se juntou à Natures Alliance. Mully soava indelicado. Sim. Qual é o problema? Ele estava sorrindo amplamente. Essa pessoa era naturalmente Leylin. Neste período de tempo, depois de constantemente extrair o fôlego do Ikki já de Escorpião Imperor, ele já havia curado a instabilidade emocional de sua linhagem sanguínea usando o tratamento projetado pelo Ayahuasca. O frio extremo proveniente do Ikki-Wold, bem como o apoio do Ai-Ship havia completamente expulso a vontade caótica em sua linhagem que veio do mundo do purgatório. Embora ainda possa haver um problema mais profundo em seu DNA, o Ai-Ship calculou que, até se tornar um mago da Estrela da Manhã, a instabilidade emocional de Varlox não seria um problema. Leylin estava, portanto, de bom humor.